Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma live no meu canal no YouTube. Né? Na semana passada, a live era com o Guilherme Fiuza. Aí acabou que o Fiuza jogou o primeiro tempo, eu preenchi ali o intervalo e no segundo tempo entrou o Rodrigo Constantino. Então, hoje estamos os três aqui reunidos, né, para bater uma bola. A gente vai... hoje o nosso mote é o verbo contra a censura. Um minutinho, Pedro, por favor. Ah, já sei, a culpa é minha. Eu deixei o meu iPad com o áudio aberto, deve estar realimentando o microfone. Fui dar bronca no meu filho que me assiste aqui, que me ajuda. A culpa era minha. Bom, mas estamos aqui. Guilherme Fiuza, Rodrigo Constantino, agradeço mais uma vez a vocês por estarem comigo hoje. Né? Então, hoje aqui é soltar o verbo, né? Defender a liberdade de expressão e falar mal da censura. E a gente tem assunto. Eu fui fazer um roteirinho rápido, né, preenchi 3 folhas, porque a gente tem CPMI das fake news, a gente tem PL das fake news e a gente tem o inquérito das fake news. E na semana passada eu estava em compromissos profissionais em Florianópolis, né, passei lá 4 dias de trabalho intenso e acho que foi sexta-feira. Sexta-feira cheguei ao hotel, tinha um intervalinho pequeno entre um evento e outro, e descobri que 16 contas, né, em redes sociais tinham sido bloqueadas, retidas por ordem do STF, já tinham sido, né, a ordem já tinha sido dada, a ordem foi cumprida, simplesmente. Né? E o que mais me impressionou, vou começar pelo Fiuza, o que mais me impressionou foi ver, primeiro, muita gente em silêncio diante disso, né? Um quadro aterrador. E pior do que isso, muita gente, inclusive colegas nossos, Fiuza, jornalistas, inclusive deixando comentários no meu Instagram, aplaudindo a censura. Né? Como é que se explica isso? O que é pior, o silêncio, o aplauso? Onde é que nós estamos, Fiuza? Obrigado pela participação mais uma vez. Obrigado, Lacombe, pelo novo convite, né? Realmente uma grande honra. Quero agradecer também ao Constantino, grande parceiro, o homem onipresente, né? Que estava ali em cima do lance, entrou em campo e resolveu quando tivemos problemas técnicos. Aí eu tive problemas técnicos, né? Algumas pessoas perguntaram se foi algum tipo de boicote, eu acredito que não, talvez bruxaria só. Hoje, Lacombe, eu estou na produtora do Nando Baltazar e da Thalita Sampaio, que são meus parceiros no YouTube, questões técnicas inteiramente atendidas. E se der algum problema hoje, todas as paranoias estão autorizadas. Falando sobre o nosso tema, a gente está, de fato, num momento sui generis, né? Assim, a gente jamais... Tudo que a gente vem falando sobre perigos autoritários, né, Lacombe, nos últimos tempos, nos últimos anos, sempre era ligado a isso, né? Eu não sei, né? Algum regime de recaída tirânica, absolutista, coisas assim, e de repente você assiste, de fato, uma onda, uma nuvem autoritária vinda do Supremo Tribunal Federal, para começar. Mas, como você disse muito bem, Lacombe, esse STF... a gente não pode esperar nada dele, né? Ele é uma corte montada pelo petismo, né? E é uma corte montada pelo petismo naquele modelo do chavismo. Quer dizer, o STF ele foi composto para ser um avalizador do poder totalitário, exatamente como foi feito na Venezuela, né? Então, a gente não pode esperar nada desse STF, né, de bom. No entanto, como você mesmo disse, e acho que esse é o ponto mais importante, no momento em que o STF passou a atropelar realmente a democracia, ele vinha ali com tentativas insidiosas, a gente percebeu que a Suprema Corte tentou evitar que o Lula fosse preso, depois ela deu uma decisão casuísta para soltar o Lula, ela mudou-se a sua decisão de 2 anos antes para isso. A gente sabe como ela vem operando. Porém, eu acho que, principalmente com a chegada do Alexandre de Moraes,
ele fez ali uma dupla com o Dias Toffoli, e aí eles passaram realmente a exercer um poder tirânico. Não tem outra palavra, porque a gente falava, você falou, né, desse triângulo obscuro, né, que é o PL das fake news, a CPI das fake news e o inquérito das fake news, né? E a partir desse ambiente, o Alexandre de Moraes, principalmente, ele prendeu o jornalista, as alegações que aconteceram naquele momento para a prisão do jornalista Oswaldo Eustáquio não vieram à tona, pelo menos até hoje, ficou 10 dias preso, sempre tratado assim como blogueiro bolsonarista, umas coisas para tentar desqualificar a ação exorbitante do ministro, né? Do ministro, porque ele não justificou. E a gente viu, então depois eu acho que o ato mais grave de todos, que foi citado por você na abertura, que é a Suprema Corte, a instância máxima do Poder Judiciário de um país, obrigando duas grandes plataformas, Twitter e Facebook, a silenciar 16 pessoas. Isso, a não ser que tenha alguma explicação que eles não apresentaram, algo que esteja debaixo dos panos, isso é uma arbitrariedade. Isso é, de fato, uma decisão solitária de um ministro decidindo no país quem pode falar e quem pode calar. Então, Lacombe e Constantino, eu diria o seguinte: fiquei muito preocupado, realmente, com a falta de reação das instituições e das personalidades que prezam pela liberdade de expressão no país, e vi também, como você também viu, Lacombe, comentários sancionando esse ato indefensável do Alexandre de Moraes, né? Eu vi alguns postulados assim do tipo: isso aí é uma depuração do debate. Olha, falar em limpeza de debate, com supressão, né, de vozes, isso remete à Alemanha dos anos 30, desculpe. Né? Quer dizer, isso não tem... Né? Quer dizer, esse tipo de vamos limpar o ambiente, como assim? E a tese, que é de pé quebrado, que não existe, é de que as pessoas caçadas estariam exercendo algo inaceitável dentro do debate. Que algo inaceitável é esse dentro do debate? Segundo a decisão do Alexandre de Moraes, eles são uma ameaça de subversão à ordem. Lacombe, que tipo de regime alegava que você é um subversivo e por isso eu posso te prender, eu posso calar a sua voz? Eu não preciso nem dizer. Isso é coisa de ditadura. Então, eu acho, de fato, que o mais preocupante, porque a sociedade vai ter que reagir, ou a gente vai querer uma ditadura, ou a gente vai querer que uma pessoa decida se o Lacombe fala, se o Constantino fala. Não é possível. Porque é fácil você dizer: olha, o Lacombe é subversivo. Por quê? Porque eu estou dizendo que é. E pronto, você caça, você obriga a plataforma a censurar. Então, a sociedade precisa reagir, e até aqui o mais preocupante é ver gente outrora respeitável sancionando esse argumento obscurantista e dizendo que sim, que é preciso limpar o debate público no Brasil. Mais à frente a gente pode falar um pouquinho da censura promovida pelas próprias redes sociais, pelas próprias empresas que administram, né, essas plataformas, porque elas não dependem do STF para censurar, elas têm censurado por conta própria também. Mas continuando nesse mote, Constantino, censura é sempre condenável, qualquer tipo de censura, né? A gente precisa de liberdade de expressão, de opinião. E quando a gente para olhar, a censura ela só está voltada para um lado. Nós somos todos aqui contra a censura. Então, há um segundo absurdo. Esse conteúdo produzido por todas essas pessoas que foram censuradas, né, a gente não viu até agora Oswaldo Eustáquio, que, apesar de ser um jornalista, como falei na primeira live, é um jornalista não só porque é formado, mas porque exerce a profissão há 20 anos, jornalista premiado, trabalhou na afiliada da Globo no Paraná,
trabalhou na Gazeta do Povo também. Eu já estou sendo chamado de youtuber, para algumas pessoas deixei de ser jornalista. Constantino, a gente olha o conteúdo, a gente espera que alguém apresente alguma justificativa para alguma coisa, ainda que, repito, não queremos censura, censura é condenável, fora a censura, mas a gente não viu nada ainda desse conteúdo que realmente você pare e olhe, meu Deus, isso aqui realmente está estranho, né, Constantino? E obrigado pela participação, porque entrou em campo jogando tão bem na semana passada e com esse trio agora formado hoje. Obrigado mais uma vez. Lacombe, é um grande prazer, uma honra participar não só do seu programa, da sua live, como ao lado do mestre Fiuza, né, com quem muito aprendo. E veja, eu endosso totalmente o diagnóstico do Fiuza. Nós estamos vivendo sob uma ditadura togada e o silêncio de quem deveria ser o primeiro a defender a liberdade de expressão é o que mais assusta, né? Veja, nós temos uma luta contra a censura da tirania desde lá vai fumaça, século XVII, por exemplo, o poeta, autor do Paraíso Perdido, John Milton, já tinha escrito um pequeno panfleto, a Areopagítica, onde ele defendia o direito ali de pregar certas coisas que iam contra a opinião estabelecida, porque se a gente só defender que possam falar, né, se pronunciar, se expressar aqueles que estão adequados dentro do mainstream, dentro da visão predominante, que hoje é politicamente correta, progressista, isso não é liberdade de expressão, isso é patota, né? Então, a liberdade de expressão pressupõe, sim, ouvir pensamentos considerados subversivos pela maioria. E nem é disso que se trata, né? É uma minoria atuante que conseguiu aparelhar várias instituições, inclusive redações de jornais e o Supremo Tribunal Federal, e tenta calar a maioria, ou aqueles que dão voz a uma maioria silenciosa, o que é mais grave ainda, porque aí não é nem a tirania da maioria, é a tirania de uma minoria que tomou conta de tudo, aparelhando tudo. A pergunta é muito simples aqui para deixar para os nossos telespectadores, né? Falam muito de ameaça autoritária do Bolsonaro, e essa premissa é muito importante porque está por trás de tudo, tá? É a premissa de que ele é uma grande ameaça fascista, daí justifica tudo, justifica calar as pessoas, perseguir os adversários nas redes sociais e por aí vai. Mas a pergunta é simples, quem é mais ameaça hoje, né? De quem que as pessoas têm medo de criticar hoje em dia? O presidente Bolsonaro, que tem ator que fala que quer esfregar o seu rosto num asfalto quente, que tem um jornalista no maior jornal do país que deseja sua morte de forma aberta, ou os ministros do Supremo Tribunal Federal? Pergunta a qualquer pessoa neutra, imparcial, que não vive disso, um advogado, um empresário, e pergunta, quem que você tem mais medo de criticar hoje em dia, de denunciar? É óbvio que são os ministros do Supremo. Então isso mostra onde está a ameaça tirânica. Isso mostra quem de fato controla o aparato estatal, a força, o monopólio da coerção, a ponto de intimidar e calar críticos. É disso que se trata. Nós temos um presidente da Suprema Corte que fez uma analogia esdrúxula, né, e muito reveladora, de que eles se consideram os editores da nação. É isso que se trata, é disso. O editor, o que ele faz? Ele corta texto, ele veta texto, ele sugere mudanças, ele é o filtro. Então, o Toffoli e companhia se julgam o filtro entre tudo aquilo que pode ou não sair da pena ou da boca das pessoas e chegar ao público. Isso é exatamente o papel de um censor. Então, é tudo muito preocupante e o duplo padrão dessa mídia, Lacombe, é o que mais me preocupa. Tá? Veja que a capa do Estadão dessa semana estava denunciando o quê? A perseguição às redes sociais na Turquia. Só que eles chamam, num baita twist carpado, né, um duplo padrão incrível e hipócrita, eles chamam de combate às fake news, quando, no Brasil, o próprio Supremo Tribunal avança sobre as liberdades das redes sociais. Veja que essas 16 contas retidas sequer foram condenadas, mesmo no inquérito ilegal que o Supremo Tribunal Federal abriu na figura do Dias Toffoli e é relatado pelo Alexandre de Moraes no Dedaço. Ou seja, não há nenhuma denúncia, não há nenhum julgamento e nenhuma punição, mesmo no inquérito de quem se considera réu, investigador, procurador e juiz. E mesmo assim não há um ataque específico a uma outra postagem, e sim um pedido que foi feito ao Twitter para reter, cancelar, suspender as contas
dessas pessoas, ou seja, indivíduos que estão sem a liberdade de exercer o seu direito básico, inalienável, de se expressar na praça pública da era moderna, que é a rede social. Então, nós estamos lidando aqui, sim, com inclinações bastante autoritárias, quiçá tirânicas. E o mais assustador, repito, já estava implícito na sua primeira fala, né, é o silêncio daqueles que deveriam estar gritando. E por que o silêncio? Porque o alvo é o bolsonarismo. Então, eles estão calados porque eles estão valorizando mais o pragmatismo maquiavélico dos resultados, que eles querem derrubar o governo de que eles odeiam, em relação aos princípios que eles deveriam sustentar. Esquecendo que amanhã todo mundo pode ser alvo. Uma vez que você empoderou, para usar a palavra da ordem, no momento que você empoderou os tiranos, eles não vão ficar saciados só em perseguir hoje os bolsonaristas. Eles têm um instrumento na mão, eles vão perseguir qualquer um que ouse tecer qualquer tipo de crítica amanhã a qualquer um dos ministros. É uma visão muito específica da democracia, né? Censura para quem não pensa como eu, democrata é aquele que pensa como eu. Fica tudo muito complicado, e eu estou aqui com um trecho que você citou da fala do Dias Toffoli. Ele disse o seguinte exatamente: nós, enquanto judiciário, enquanto Suprema Corte, somos editores de um país inteiro, de uma nação inteira, de um povo inteiro. E não é só a censura, a gente vai encontrar censura, Fiuza, de várias maneiras. Eu comentei com você, se não me engano, na live da semana passada, que tentaram me impedir de questionar a Sociedade Brasileira de Infectologia, né, durante esse processo todo de coronavírus e Covid, e alguns médicos, a Sociedade Brasileira de Infectologia, um assessor não queria que os médicos participassem de entrevistas comigo, porque eu queria questionar, indagar. Eu disse ao assessor, se o senhor não lida bem com questionamentos, está na profissão errada, já que é um jornalista. Na semana passada, agora não sei, não estou bem certo, o João Dória Júnior, governador de São Paulo, fez uma ironia com o repórter da Globo News, William Cury, que fez a ele uma pergunta muito pertinente sobre o teste da vacina no Brasil. Fez teste fase 1, fase 2 na China, e o fase 3 vem para o Brasil, e questionando quarentena. E o governador de São Paulo foi muito infeliz, de novo, querendo impor, de certa forma, eu considero uma censura, porque se você não quer ser questionado, você está censurando, não tem outra maneira. E tem o politicamente correto, né, Fiuza, que não deixa de ser também um tipo de censura, talvez uma censura ao nosso pensamento. Então a gente tem vários tipos de censura em andamento e pouca gente gritando contra isso, Fiuza. Porque a censura está velada, né, Lacombe? Como você mesmo disse, assim, hoje os censores estão todos em pele de cordeiro, né? Todo mundo bonitinho, todo mundo, né? Homens sensíveis, mulheres conscientes, né? Aquela coisa, assim, todo mundo tem uma plataforma ética de 1,99, né? Todo mundo defende alguma minoria com 2 frases né, isso aí já está. No momento em que você solta 2 frases politicamente corretas, você está anistiado, você está promovido aí uma pessoa com grandeza moral, né? A gente está num período muito, muito raso, né? Dessa questão das virtudes, né? Então, acho que a censura, né, que é fato, a gente não está aqui numa teoria da conspiração, né? A Super Live do Lacombe é um exercício de paranoia. A gente está falando, de fato, de invasões, de patrulhas concretas, né, que a gente não gostaria de estar discutindo aqui, e elas estão todas aveludadas, né, elas estão todas fantasiadas de aí uma suposta defesa da empatia, né, uma suposta defesa de bons ideais, e eles estão todos associados, porque assim, eu costumo dizer o seguinte, que é melhor ver o mal encarnado, né? Eu prefiro, assim, se eu for lidar com o mal, que ele tenha cara de mal, né? Que ele diga, eu vou ferrar você, né? Eu sou do mal, sou selvagem. Mas o que a gente está vendo aí é uma perversão, né? Enfim, um desvirtuamento de propósitos que seriam lindos, todos aí coloridos, né? Todos numa grande, né, numa humanidade Fashion Week, né? Disso, solidariedade, tudo falso, né?
Eu costumo dizer, quem hoje se apresenta como progressista de esquerda é uma burguesia absolutamente egoísta, que vive lambuzada de capitalismo, né? Avarenta, louca por vantagens financeiras, cargos, oportunidades, panelinhas. Você vai chamar isso... A esquerda é Luiz Carlos Prestes, né? O último homem de esquerda que eu lembro é Luiz Carlos Prestes, né? Que é aquele negócio daquele ideal, que eu acho um ideal estúpido, mas que era aquele ideal de igualar as pessoas, né? E aí ter um Estado que toma conta dessa igualdade. É um ideal estúpido, mas ele tinha esse ideal, aparentemente. Você acha que essas pessoas têm esse ideal? Não tem nada. Elas são burgueses, egoístas, querem viver né, com as benesses e se fingindo de pessoas progressistas, de esquerda, não sei o quê. Então, eu acho que esses atos de censura, a gente estava citando, você citou, né, Lacombe, no comentário anterior, a questão da própria plataforma agindo dessa maneira. A gente viu a Madonna sendo censurada pelo Instagram aí ontem, porque falou sobre cloroquina, que é um outro tabu, né? E isso é uma das provas da burrice, né? Da ignorância, do obscurantismo que cerca essa suposta ética, né? Eles ideologizaram o remédio, né? Então, a cloroquina, a gente não vai nem ficar falando disso aqui, mas é lógico que se trata de um recurso terapêutico que divide a classe médica, né? Um recurso terapêutico que divide a comunidade científica. Então, se ela está dividida, não pode ser uma coisa do outro mundo, uma aberração, um curandeirismo, né? Mas as plataformas, né, algumas estão lidando... A cloroquina é só um exemplo, tem vários desses tabus. O lockdown é um outro tabu, né? Várias postagens que criticam, né, ou questionam, ou pelo menos tentam rever, né, essa experiência de mandar todo mundo ficar trancado em casa, como se isso fosse matar o vírus de fome do lado de fora. E várias postagens que tentaram entrar nessa discussão foram marcadas como postagens espalhando fake news. Isso é uma postura... como é que eu vou dizer, né? Isso é uma postura talibã. Isso é uma postura talibã, porque então a plataforma foi lá e censurou a Madonna. A Madonna é uma personalidade, né, com uma influência colossal, né? Ela, enfim, né? Você censurar a Madonna é um negócio muito grave. Qualquer censura é grave, mas essa é assim, você de fato está impedindo que sei lá quantos milhões de pessoas, né, que prestam atenção naquele símbolo e tal, tenham acesso ao que ela pensa, ao que ela quer dizer, seja o que for. E o Instagram ainda fez pior, né? Ele ainda direcionou, ele barrou um vídeo que ela publicou e ele ainda direcionou as pessoas que queriam acessar a um outro material que o Instagram estava dizendo que é verdade. Eu vou te contar, eu acho que isso, assim, as plataformas, elas acham mesmo que esse idioma moralista, né? Assim, nós estamos do lado certo. Então, o lado certo é o quê? É isso, é você fingir que o mundo todo tem preconceito contra... É você fingir, por exemplo, que ser gay, ser homossexual hoje é uma aberração. Isso é mentira. Isso é mentira. A gente não vive nesse mundo no século XXI. Se você olhar, pelo menos, as principais capitais democráticas, não existe isso. Ao contrário, você está jogando fora meio século de luta pela tolerância, pela convivência, pela boa convivência com as pessoas livres, como elas queiram ser. Isso tudo houve uma caminhada muito importante, civilizatória, e esses malucos, patrulheiros, hoje eles querem fingir que vivem numa sociedade reacionária que não aceita o gay, por exemplo, né? Para quê? Para você se vender como herói moderno de libertação dos gays. Então, eu acho, Lacombe, que as plataformas, ao agir de uma maneira que eu considero violenta, né, na contenção, no embargo de informação, e censura, elas estão apostando que elas estão protegidas, que elas têm o salvo-conduto de afirmar causas politicamente corretas. Mas eu acho que o público cada vez mais percebe que isso não tem outro nome, que é censura.
É inacreditável como impediram todo mundo de questionar o lockdown, o uso da máscara, né, a quarentena, tudo isso a gente não podia questionar de maneira nenhuma, mas a hidroxicloroquina a gente, né, tem a obrigação de questionar ou de condenar o uso. Eu entrevistei várias vezes a doutora Anise Yamaguchi, uma figura maravilhosa, dei a ela todo o meu apoio, porque, vamos lá, mais uma forma de censura, né? Ela foi afastada do Albert Einstein, né, com uma desculpa lá. Eu sou neto de judeu alemão, eu até mandei uma mensagem para ela dizendo, como alguém que fez mais de 300 entrevistas sobre Covid, sobre coronavírus, e como neto de um judeu alemão, todo o meu apoio à senhora. Fizeram coisas absurdas, a gente está realmente vivendo uma situação extremamente complicada. E aí, Constantino, aproveitando esse gancho, a Madonna ela foi censurada pelo próprio Instagram, né? O Facebook também tem feito censura, né? Como é que funciona esse processo? Não precisa nem depender de uma Suprema Corte, de um juiz. As plataformas, qual é a das plataformas, afinal de contas, né? Não é um território livre e se você se excede, se você comete algum crime nessas plataformas, já previstos em lei, aliás, você pagará por isso, mas não era para ser um ambiente livre? Eu não consigo entender. Essa questão é excelente, Lacombe, e está exatamente na ordem do dia, porque nós tivemos essa semana aí, ontem, os 4 CEOs das principais Big Techs tendo que prestar esclarecimentos ao Congresso americano, né? E tem pressão de tudo que é lado, porque se são plataformas, estão sujeitas a regras diferentes do que se são, por exemplo, editoras, se são publishers, se são aquilo que o Toffoli acha que é do Brasil. Né? Porque aí você tem uma linha editorial, você tem um filtro, você publica o que você quiser, mas elas estão sujeitas a outro tipo de regulação, que é muito pouca, né? Ainda bem, por isso tem esse ambiente de liberdade, e elas deveriam ser, portanto, plataformas neutras. É como uma empresa de telefonia. A empresa de telefonia não fica se metendo na conversa de 2 pessoas porque ele está com um discurso de ódio ou porque você acha que ele feriu alguma coisa da ciência e por aí vai. Né? Como se dá em praça pública, é óbvio que merece uma atenção diferente. Agora, o que é importante a gente entender aqui é que há uma narrativa da esquerda progressista, que eu entendo a crítica do Fiuza, mas a gente sempre discute isso no nosso podcast, mas eu vou continuar chamando de esquerda progressista, apesar da hipocrisia, não levam vidas condizentes com aquilo que pregam, é verdade, são a esquerda caviar da era moderna. E eles têm a seguinte narrativa: a derrota das urnas em 2016 para o Trump, no Brexit no Reino Unido e para Bolsonaro em 2018 no Brasil, essas derrotas se deveram justamente às redes sociais por conta de manipulação, gabinete do ódio, robô e por aí vai. O que não é verdade. Né? Então, com base nessa narrativa falsa, eles estão pressionando as redes sociais, que já são plataformas com viés progressista, por causa dos donos, por causa do staff, dos funcionários que cuidam desse tipo de filtro, a avançar ainda mais na patrulha. Resultado, Datafolha publicou essa semana que fez uma investigação da própria Folha e concluiu que 4 vezes mais contas de direita são suspensas do que conta de esquerda. Na cabeça da narrativa falsa do esquerdista, isso é prova de que a direita pratica mais discurso de ódio, tem mais conta inautêntica e divulga fake news e coisas anticientíficas. Na realidade, não é nada disso. Na realidade, é porque há mesmo um viés, um filtro ideológico de perseguição aos conservadores. E isso no mundo inteiro. É público e notório aqui nos Estados Unidos, tá? O que acontece de desmonetizar canal de conservador, perseguir, suspender conta, todo mundo sabe disso. Então, do outro lado, o que acontece? O Trump está começando a pressionar, falando assim, se o Congresso não agir contra esse tipo de patrulha e censura, eu vou, por meio de decreto, né, de ordem presidencial, executiva, eu vou impor uma regulação diferente. Então, é esse debate que a gente está vendo hoje. Né? No editorial do Wall Street Journal hoje, consta uma defesa mais equilibrada, que diz, de um lado tem a acusação da esquerda de que as redes sociais são dominadas por robôs e gabinetes do ódio da direita. Do lado da direita, há uma acusação de que tem uma perseguição ideológica, e essa, por acaso, é verdadeira. Né? O Wall Street Journal conclui que o consumidor, que somos todos nós, os usuários, estamos mais contentes, a princípio, do que esses extremos. Porque nós estamos usando, continuamos usando. Talvez por falta de alternativa e de concorrência. Surgiu aí o Parler, aí começa a surgir canais alternativos no YouTube, a gente começa a ver as pessoas buscando
um ar rarefeito para respirar, né? Porque um ar de liberdade para respirar, porque o ar dessas redes sociais está ficando cada vez mais pesado e rarefeito. Então, é disso que se trata hoje. Eu, como um liberal, acho que a solução passa por mais liberdade e não menos. Mas eu não sou daqueles que têm uma pegada meio libertária, que eu acho um tanto infantil, do tipo, são empresas privadas, fazem o que quiser, né? Os incomodados que se mudem. Não dá para ir por essa linha, porque hoje é evidente que viraram poucos e grandes grupos que são as praças públicas. Então, se você deixar correr solto, a patota da patrulha, do cancelamento, que é muito mais organizada, barulhenta e controla os seus representantes políticos e que não liga a mínima para a liberdade, né, porque são, por definição, mais autoritários e coletivistas, são esquerdistas, afinal de contas, eles vão conseguir ir censurando cada vez mais o debate e a liberdade de expressão. Vai ser considerado discurso de ódio qualquer coisa. Isso aqui. Então, eles estão avançando nesse sentido. Então, é preciso ter algum tipo de transparência, critério, por que as contas são canceladas, por que a conta do filho do presidente Trump foi tirada do ar por ele postar uma fala de uma médica nigeriana a respeito do hidroxicloroquina. Aliás, nesse momento, parênteses, está liberado de ter preconceito contra religiões africanas, porque aí vieram buscar que ela adere a coisas mais esotéricas e curandeiras, né? Por que a Madonna vai ser censurada? Qual é o critério? Por que o Felipe Neto não vai ser? Qual é o critério? E aí vem um ponto central para fechar. Eles estão apavorados com o fato de que essas redes sociais mais livres furaram as bolhas das narrativas hegemônicas na imprensa antes. Hoje vai ter uma live aí do já mencionado Felipe Neto com um ministro do Supremo Tribunal Federal, né, e capitaneado pela OAB. Veja que coisa. E o patrocínio, você viu o patrocínio? Policorp, o patrocínio que está envolvido na Lava Jato. Agora, veja que coisa curiosa. A última vez que eu chequei, quase 90 mil pessoas dando sua descurtida ali. E só 700 curtidas. É isso que eles querem barrar. Não dá para manter uma narrativa de que isso é gado, de que isso é robô, de que isso é bot. Isso são seres humanos. Isso são pessoas indignadas com uma coisa que é para indignar qualquer um, que tenha um mínimo de bom senso e decência. Né? Então, é isso que eles não estão suportando e não estão sabendo lidar. E daí a narrativa que sustenta, que justifica a censura. Bom, meu assistente que está aqui ao meu lado, meu filho mais velho, que é libertário, tá? Os dois são, ele está me passando algumas perguntas já que o pessoal está mandando, e todo mundo está querendo que a gente fale da guerra do Procurador-Geral da República contra a Lava Jato. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, pessoal, porque eu quero falar com o Fiuza agora um pouquinho de jornalismo, porque a gente tem uma censura, de certa forma, não deixa de ser uma autocensura, e aí não é bem a censura a palavra, mas acaba sendo, e todos os processos, né, na produção jornalística, Fiuza, eles são muito sensíveis, muito delicados, mas eu enxergo em dois deles, assim, uma sensibilidade maior, né, que é a escolha das pautas, a escolha das histórias que você vai contar e a definição de como você vai contar essas histórias. Me parece muito estranho que a gente tenha visto tão pouco na imprensa, de um modo geral, na mídia tradicional, sobre a delação do Marcelo Odebrecht, né, envolvendo o atual presidente do STF, Dias Toffoli, né, dizendo que pagou propina a ele quando era advogado-geral da União e já como ministro do STF. A cobertura sobre as denúncias contra o senador José Serra também foram poucas, né, comparado ao que a gente vê quando há alguma notícia, algum fato, alguma coisa contra o governo, né, federal. O diretor do CDC, do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, é algo que o Fiuza sempre fala. Eu falei sobre isso também aqui na Band, quando apresentava o programa, várias vezes. A gente teria que fazer uma contagem de mortos aí por 5 a 10 anos, pessoas que não morreram de Covid, né, mas que morreram por outros problemas associados à quarentena muito pesada, a esse isolamento muito grande. Então, o diretor do CDC dos Estados Unidos, ele disse que já há mais mortes por overdose e por suicídio do que pelo coronavírus. Quase não vemos esse tipo de notícia, né? A gente não encontra, Fiuza. Marcelo Odebrecht, José Serra, essa notícia do CDC, a Oxfam, que você sempre cita, que 12 mil pessoas estão morrendo por dia de fome no mundo por conta da paralisação quase que total da economia.
O que acontece? Por que isso está acontecendo? O que está havendo com as nossas redações que estão escolhendo de uma maneira tão estranha as pautas que vão ser produzidas e contando essas histórias também de uma maneira nem sempre equilibrada, Fiuza? Eu acho que mudou muito, né? O jornalismo, eu acho que nos últimos anos aconteceu uma coisa que eu não acho nada boa. Assim, só fazer uma ressalva antes, né? Eu sempre achei, Lacombe, o jornalismo meio informação, meio entretenimento, né? E até os nossos pares, assim, parte da classe, nunca fiquei também fazendo discurso sobre isso, mas em conversas ou quando eu eventualmente manifestava essa minha impressão, não era bem recebido dentro do jornalismo, porque o grande, digamos, a grande credencial do jornalista é a missão da verdade, né? Só que tem que combinar com o público, e o público ele consome, né? Eu acho, isso é uma opinião minha, né? Eu acho que o público sempre consumiu notícias meio para se informar e meio para se entreter. Então, e todo jornalista, todo editor, todo dono de jornal, de televisão, sabe disso, sabe do que eu estou falando. E é um negócio, né? E eu não estou falando nada que eu acho que seja impuro ou condenável, não. Eu estou falando as coisas como elas são, né? Eu defendo, inclusive, eu como jornalista, quer dizer, na verdade, eu sou escritor, que comecei pelo jornalismo, e eu tive que correr atrás da parte de reportagem, porque o meu negócio sempre mais foi texto. E eu sempre achei que eu tinha menos importância como um porta-voz da verdade ou da novidade e tal, porque o meu negócio era mais até o texto, que é o entretenimento. Tudo bem, tem clareza, tem objetividade e tal, mas eu acho que é mais entretenimento. E até hoje, eu me considero um profissional muito mais do entretenimento do que da informação. Hoje a gente está aqui, a gente pensa junto e tal. E eu acho que o jornalismo, ele nunca quis assumir esse negócio, porque talvez perante uma parte do público caísse uma certa mística, né, de que aqueles são os missionários da verdade. O que acontece? Essa faceta do entretenimento, ou pelo menos da editorialização, de você poder decidir, e é legítimo e saudável, mas, enfim, você tem um jornal, você é editor de um jornal, você é dono de um jornal, de uma TV, etc., de uma rádio, você tem milhões de maneiras de escolher as suas pautas, como você dá a notícia, o ângulo que você traz, o olhar que você traz, é uma subjetividade imensa que existe aí, né? Então vamos já rasgar essa fantasia para a gente não ficar aqui também, os jornalistas que têm a verdade. Ninguém tem. A verdade absoluta ninguém tem. Nem o Toffoli, o editor do Brasil. Então, a partir daí, o que você tem? Essa subjetividade, eventualmente, aí sim ela ia sendo desviada para certos propósitos. Houve sempre essa fronteira. O jornal, o New York Times está apoiando um determinado candidato veladamente, e aí até os jornais americanos começaram a fazer esse tipo de coisa. Em editorial, lavrar. O New York Times, o Washington Post, acha que o melhor candidato para presidente dos Estados Unidos é fulano. Nós achamos isso. No entanto, a nossa área editorial vai procurar agir com o maior equilíbrio possível e tal, mas tudo bem, o cara que lê a notícia já sabe, estou lendo a notícia dentro de um jornal que torce por aquele outro lá. Essa fronteira é muito delicada, na minha opinião. Ela foi arrombada, né, de uns anos para cá, com a chegada das redes sociais. Quer dizer, a internet, eu estava ainda em redação de jornal quando isso aconteceu, começou a acontecer, internet, etc. e tal, e a gente ouvia o pessoal falando, e os consultores, né, dizendo, olha, perdeu o Playboy. Agora, esse negócio de você traz a novidade, você diz o que aconteceu, acabou. Isso aí vai estar espalhado, todo mundo vai dar notícia. Então,
E quando eu ainda estava em jornal, né, quase 20 anos atrás, a linha era um pouco essa, assim, a grande imprensa ela precisa se afirmar diante dessa fragmentação como lugar não só da credibilidade, como lugar do aprofundamento. Eu acho, Lacombe, que isso não aconteceu dessa forma. Eu acho que a diretriz que imperou, eu não sei de onde ela saiu, foi outra. Foi assim, a grande imprensa vai passar a fazer campanha. Então, o que eu acho que passou a acontecer é isso. A grande imprensa virou campanha. E eu não vejo realmente até nenhum interesse ideológico, etc. e tal. Eu vejo como negócio, né? Tem um grande business mundial da falsa virtude. Por isso que você vê qualquer, né, garoto tolo, ou nem tolo, né? Deixa eu tentar ser claro aqui. De repente tem um jovem youtuber, eu não estou nem falando de alguém, não, tem vários, né? Assim que o cara diverte, o cara tem um charme, o cara tem um carisma, o cara, né, tem uma sabedoria ali, juvenil, não importa, que ele se conecta com pessoas, ele vai ficando influente de uma maneira gigantesca. Mas, de repente, esse mercado esquisito, neurótico, na minha opinião, que criou esse produto, nessa mina de ouro, que é você dizer que você está salvando o mundo, que é você afetar uma grandeza moral com 2 frases, isso parece que pegou todo mundo. E pegou também a grande imprensa. Então, a grande imprensa, né, você falando, por exemplo, você falou de várias coisas, né? Lockdown, remédio, político A, político B, artista A, artista B. O que acontece? Como estão todos eles na campanha contra um inimigo imaginário, que é o que eles acham de uma maneira estúpida que vai ser a grande afluência de atenção, de dinheiro e de poder para eles, hoje tem isso que eu chamo do fascismo imaginário, quer dizer, a brincadeira, e Lacombe, isso é no mundo todo. Europa, você vê o que acontece com a Alemanha, né? A Alemanha é sempre um país altamente pragmático, né? De repente você vê a chanceler alemã virando uma pessoa que é frasista contra aí a onda obscurantista, xenófoba dos Estados Unidos, não sei o quê, tentando criar ali na chegada do Donald Trump ao poder uma ideia de que aquele homem era o sinônimo da Terceira Guerra Mundial, de que aquele homem era o extermínio das minorias. Isso é mentira. Pode até vir a ser verdade, mas assim, em relação ao que a gente está vendo, o Trump já tem eleição de novo. Ou seja, são aí 4 anos. Não tem absolutamente nenhum lugar que você possa encontrar que o Donald Trump era esse cão chupando manga que eles queriam inventar que fosse. Esse personagem que persegue gays, negros, latinos, ao contrário, os indicadores melhoraram. Aí ele vai apertar o botão e provocar a Terceira Guerra? Mentira! Ele distensionou, ele falou grosso como um estadista, não estou nem dizendo que ele é o máximo, não, estou dizendo o que eu vi. Ele foi mais afirmativo em relação à defesa do Estado que ele representa, Estados Unidos da América, a nação mais forte do mundo, e ele levou a Coreia do Norte, que era o ponto mais complicado de tensão, a um diálogo na base da afirmação da autoridade. E até a Angela Merkel, que é do pragmatismo alemão, fica fingindo que não é nada disso. Fica fingindo que esse personagem, né, representa, né, uma onda mórbida, né, uma onda, enfim, obscura, né? Então, eu acho que é isso. Por que as pautas são todas decididas hoje dessa maneira ridícula, né? Assim, lê os jornais tradicionais, e eu falo isso com dor no coração, porque né, tem gente muito boa ainda nos lugares, são instituições que eu torço muito para que elas se recuperem. Não é possível viver sem uma imprensa boa, não adianta, não vai ser, a imprensa não vai ser, entendeu, um festival pulverizado de rede social, não pode ser. Mas hoje as pautas são escolhidas todas de uma maneira estúpida, ignorante, superficial, dessa maneira. Onde está o inimigo imaginário que a gente resolveu, que a gente vai vender a salvação para o nosso povo? Está ali. Então ele escolhe a pauta com aquela direção.
Eu gosto muito de um jornalismo que não é tradição ainda no Brasil, mais nos Estados Unidos, onde mora o Constantino, que é um jornalismo posicionado, mas não militante e não conclusivo. E aí, em cima do nosso mote, censura, liberdade de expressão, eu detesto palavras que não são... Eu sou apaixonado pela língua portuguesa, eu não gosto dessa agência checadora de fatos, eu gosto de verificadora de fatos. Checking. Bom, mas Constantino mora nos Estados Unidos. É muito estranho tudo isso, essas agências, né? Porque, no fim das contas, a quem pertencem essas agências, né? Elas vão avaliar o que elas próprias publicam também, e elas vão ser honestas nessa avaliação, Constantino, porque como é que fica? Elas falam dos outros, mas e a si próprias, né? Quem vai verificar? Quem vigia ou vigia, né? E vamos lembrar que a deputada Tabata Amaral, no seu projeto inicial lá, para regular as redes sociais e tudo, ela queria criar uma reserva de mercado para essas agências, que são, por sua vez, parte do que eu passei a chamar de patota do selo azul. Né? Então, existe ali uma turminha, e nós não precisamos aderir a teses conspiratórias, ou nem mesmo ao fator aí que o Fiuza trouxe, que é um fator mais comezinho, prosaico, que é o monetário. É um negócio e tudo. Claro que a sinalização de virtude rende, apesar do que tem aquela frase, quem lacra não lucra, né? Porque o mercado muitas vezes pune o excesso de visão politicamente correta, mas há 30 anos atrás, o ex-âncora da CBS, o Bernie Goldberg, publicou um livro dele chamado Bias, que quer dizer exatamente viés, e ele mostra ali que o staff do jornalismo é formado por pessoas com essa visão. As faculdades já têm mais isso. O sujeito que resolve ir para o jornalismo, via de regra, ele quer mudar o mundo, ele tem uma visão mais romântica. Então, eu vi que teve uma pergunta ali que foi para nós três criarmos uma escola de jornalismo, né? O que precisava para isso? Olha, não sei se adianta, sendo muito sincero. Sabe por quê? Para fazer o que nós estamos fazendo aqui, e mais alguns outros, óbvio, né? É preciso basicamente duas coisas que eu percebo, duas virtudes, né? A mais básica de todas, como já sabia Aristóteles, que é coragem. Sem essa virtude nada vem, né? E a segunda é caráter, é você ter a dignidade de apontar para o que você enxerga como correto e não ser hipócrita, não aderir ao duplo padrão. Com essas duas características, se você tiver coragem para enfrentar a patota, para remar contra a maré e caráter para ser fiel aos fatos que você enxerga e à sua análise, que vai ter um filtro. Todos nós temos uma visão de mundo, mas você vai deixar, inclusive, isso transparente. Eu acho que isso já é o suficiente, já é mais de meio caminho andado. O que falta nessa turma de redação e de emissoras hoje em dia é isso. É a coragem para remar contra a patota e a patrulha das redes sociais, o politicamente correto. E veja, vocês já descreveram aí várias formas de imprimir o DNA, né, da sua visão de mundo nas pautas que supostamente são imparciais, isentas. Faltou uma só que eu queria acrescentar também, que é muito utilizada, que é a escolha dos especialistas. Você vai falar de hidroxicloroquina, o que você faz? Você traz, talvez, a médica nigeriana, que é meio estranha, meio esotérica nas crenças, e dois renomados médicos que vão contra a hidroxicloroquina, e joga os três. Aí você fala que tem pluralismo de ideias ali, porque você está respeitando as opiniões diferentes, né? Você joga um mais radical de um lado, um mais radical do outro, e alguém que aparenta mais moderação, mas que está alinhado a um dos lados, e depois a conclusão final, evidentemente, vai pender para o lado que você queria. Então, são truques tão banais, mas o público passou a perceber, porque as redes sociais furaram essa bolha. Por isso que eu concordo 100% com você, Lacombe. Eu acho que é muito mais honesto e transparente a linha editorial se assumir. A linha editorial se assumir. O que, na verdade, não é uma coisa que sempre foi a história da imprensa. Tem um livro do Mark Levin, um livro recente nos Estados Unidos, chamado Unfreedom of the Press, onde ele ataca que a imprensa hoje em dia virou inimiga da liberdade porque faz a campanha que o Fiuza denunciou, torcida e por aí vai. E ele mostra o seguinte: antes, a imprensa era um puxadinho dos partidos políticos. Então, a imprensa já era esse tiroteio de opiniões que a gente vê mais ou menos nas redes sociais hoje. Foi depois que ela se vestiu do manto de total imparcialidade e objetividade para perseguir a verdade, né, e os fatos.
a ciência, os fatos, a excelência é o fato. Então, o sujeito que aprendeu nessa escola, ele enche a boca e vai falar: eu não sou esquerdista, eu não sou direitista, eu sou jornalista. Por isso que eu só penso em atacar o Bolsonaro, por isso que eu... Ele não percebe que ele é um militante. Só que ele aprendeu que ele tem que repetir essa ladainha. Só que lá fora da bolha, o público percebe. Então, eu acho muito mais honesto você falar o seguinte: eu tenho um compromisso com os fatos e com a verdade, com a busca da verdade. Eu vou tentar. Só que eu vou fazer isso admitindo aqui qual é o meu viés. Eu, por exemplo, sou um liberal com um viés conservador. Você, Lacombe, disse: eu sou um conservador. Nós temos uma visão de mundo. Eu acho que certas premissas da natureza humana são essas e não outras, e por aí vai. Então, tudo me leva a crer que os conservadores estão mais certos do que os progressistas em quase tudo. Então, vamos debater. Se alguém me mostrar que eu estou errado, beleza. Mas eu já tenho esse ponto de partida. Eu não escondo. Isso é muito diferente de uma turma que vende uma total imparcialidade e que a gente sabe que fica na campanha do contra, na torcida contra o governo, porque eles não suportam o que o Bolsonaro representa. Não é que eles são imparciais e estão vendo um monte de coisa errada no governo. É que eles são torcedores. Eles querem derrubar o governo atual porque eles não suportam a visão de mundo incorporada numa figura como o Bolsonaro, ou até pior, até uma coisa mais banal, eles não suportam a visão estética de mundo que eles endossaram, né? Não coaduna com a do Bolsonaro, que é um cara sujeito bronco, um sujeito chucro, tosco. Então, eles são muito refinados, eles fazem a quarentena gourmet, eles estão lá no Leblon, na Vila Madalena, conversando com os amigos que têm uma visão de mundo igual. Então, é uma coisa até mais estética, às vezes, do que ideológica. Mas eles tentam mascarar que eles estão, sim, numa campanha do contra. Eles querem acabar com o governo. Eles não são jornalistas isentos, imparciais, buscando os fatos. Então, tem que desmascarar isso. Aqui nos Estados Unidos é muito curioso que surgiu uma emissora para tentar equilibrar o jogo, porque só tinha a turma do viés de esquerda, né? E chama-se Fox News. Essa Fox News conseguiu metade da audiência. Metade. O resto todo é dividido lá pelo resto, pela CNN e companhia. E o slogan da Fox News é Fair and Balanced, que é justa e equilibrada. Aí todo mundo ri, fala: todo mundo sabe que a Fox News é direitista. A Fox News tem um leve viés mais conservador republicano que o próprio presidente Trump anda batendo na Fox, né? Mas a Fox tem muito mais espaço para progressistas do que as demais emissoras que se dizem totalmente independentes e imparciais dão de espaço para conservadores. Então, veja que quando você vai conversar com um leigo, ele nem sabe de nada disso, né? Ele já olha, escuta falar em Fox News e ri. Isso aí é da extrema-direita. O que você acha imprensa independente, que faz um trabalho imparcial? A CNN, que ele nem sabe que aqui nos Estados Unidos o pessoal ri porque é Clinton News Network, o apelido. Né? Então, veja como há desinformação, às vezes deliberada, né? De gente que no Brasil dá copy and paste do que vem do New York Times, do Washington Post, da CNN, como se fosse cobrir política americana. São os nossos colegas jornalistas que acham que não existe sequer esquerda nos Estados Unidos, onde o candidato democrata quase foi um socialista, o Bernie Sanders. Então, eles estão muito por fora, muito atualizados, mas isso é parte da narrativa. E essa narrativa acaba predominando dentro de certos círculos, pelo menos. E quanto à escolha dos entrevistados de uma matéria, de uma reportagem que você citou, isso está ali naquela parte em que você decide, você escolhe as histórias que você vai contar e quando você vai decidir de que maneira vai contar. É ótimo que tem as redes sociais, porque as redes sociais são pródigas nisso. Elas vão lá e desmascaram os entrevistados, mostram que não há todos os lados da história naquela reportagem. Um exemplo recente, uma matéria sobre porte e posse de armas. Sem nenhum defensor. O Benê Barbosa, que é um cara que conhece tudo desse assunto e que, sinceramente, eu acho que ele convenceria até o meu amigo que é mais contrário às armas, à legítima defesa. Eu acho que o Benê Barbosa conseguiria convencer. Mas se você vai olhar os entrevistados da reportagem, é uma reportagem feita para jogar contra a posse e o porte. É uma reportagem conclusiva, infelizmente. E eu acho que o jornalismo não tem que ser conclusivo, né? Eu acho que a gente tem as nossas referências, as nossas opiniões, a nossa formação, a gente pode jogar aberto quanto a isso. A gente está chegando ao fim e hoje eu assumi o compromisso de fazer algumas perguntas do pessoal. Eu estou olhando aqui hoje pelo iPad e é impressionante, porque não para de passar comentário. Eu não sei quantos são, mas são milhares. E aí os meus assistentes libertários aqui ao meu lado, eles selecionaram aqui
algumas com a equipe da SMBB, eles estão me passando algumas perguntas, não vai dar tempo de fazer tudo. Mas vamos entrar naquele assunto, Lava Jato, né? Pergunta do Rodrigues, ele quer saber o seguinte: o que vocês acham da atitude do Procurador-Geral da República criticando amplamente e indiscriminadamente a Lava Jato? Afinal, ao indicar Aras à PGR, Bolsonaro se afastou ou não do combate à corrupção? Fiuza, depois Constantino. Essa precisaria de muito tempo e eu vou ter que responder rápido. Então, eu digo o seguinte, eu achei um vexame esse pronunciamento do Augusto Aras. Eu até, nos meus primeiros comentários, eu falei assim, bom, ele vai dizer que não era bem isso, mas parece que ele já reiterou. Ele fez um comício contra a Operação Lava Jato, que é a melhor coisa que já aconteceu no Brasil em relação ao cumprimento da lei, em relação à perseguição a criminosos e corruptos. A Operação Lava Jato, não vou cansar a beleza do público do Lacombe aqui, né, lembrando que ela prendeu um ex-presidente da República que vendeu boa parte do Estado brasileiro para um cartel de empreiteiros, e prendeu empreiteiros também. Se o Augusto Aras quisesse fazer... quem assistiu, quem não assistiu, assista, né, a fala do Augusto Aras. Né? Acho que se ele quisesse fazer uma correção de rumo, um aprimoramento, ele teria usado outro tom e falado outras coisas. Ele fez um libelo, ele fez um ataque claro à Operação Lava Jato. Ele fez acusações muito graves do tipo: aquela massa de informações está sendo usada para chantagem. Eu vou te dizer, eu estou falando aqui, eu não tinha nenhuma... A outra parte da pergunta, né, se o Bolsonaro se afasta, eu acho que o Bolsonaro não se afasta. Eu acho que o Bolsonaro se afasta do combate à corrupção se ele endossar o que o Aras falou. Aí sim, acho que ele começa a se comprometer com o discurso. Agora, ele não inventou o Aras, ele tinha quem eram os outros também, né? A gente não sabe qual era a oferta aí exatamente. Não sei se tinha algum bonzinho. Olha quem passa por lá, Janot, né? Enfim, a Procuradoria-Geral nunca foi essa bola toda em relação ao combate ao crime no Brasil, né? Ela sempre foi ali uma coisa meio de amansar as tensões e tal, mas acho que o Aras foi muito além disso, de ser uma pessoa que fica contemporizando ali e tal. O Janot, ele protegia mesmo o PT, né? Ele protegia... O Janot foi contra a Lava Jato, na minha opinião, né? O Aras poderia ficar nessa, sim, mas não. Ele fez um ataque. E eu acho, sim, que em termos do que o governo federal vai fazer em relação à corrupção, tem que olhar para o que o governo faz, né? Eu estou aqui tranquilo em relação a isso, né? Se fizer besteira, a gente vai falar. Fez a besteira, já fez algumas e tal. Agora, é 1 ano e meio, até onde eu saiba, sem escândalo de corrupção. A área de transporte, por exemplo, né, que tradicionalmente, de forma trágica, costumava ser antro de corrupção, focos terríveis de corrupção, está na mão do Tarcísio Gomes de Freitas, que está dando um choque ético no DENIT. Você falar sobre corrupção, né, o compromisso desse governo com esse assunto é só o que eu posso falar. Fiuza, Constantino, por favor. Eu acompanho o relator nisso, né? Eu entendo que algumas pessoas se preocupem com aquilo que passou a ser chamado de República de Curitiba. Se você der um demasiado poder a alguns procuradores e tudo mais, isso pode criar um Estado dentro do Estado. Eu até consigo entender essa preocupação. Mas vamos lembrar, qual era o público da live ali do Augusto Aras? Os advogados criminais que defendem réus da Lava Jato. Ele estava levantando para a plateia, né? É uma frase temerária. Ele quer voltar ao antes do lavajatismo que ele denuncia, né? O que é o lavajatismo? É uma conquista do Brasil. É importante para o combate à corrupção. Foi a primeira vez que prendemos peixes graúdos, assim como a mãos limpas na Itália. Houve ali um arrefecimento dos ânimos, depois houve uma reação da classe poderosa, políticos e empresários, e a gente sabe onde acabou, a mãos limpas, né? O Brasil vai pelo mesmo destino a princípio. O Bolsonaro tem o quê de parcela de culpa nisso? Bom, quando ele apontou o Augusto Aras, eu concordo com o Fiuza, né? A lista tríplice não era uma maravilha. Quando ele apontou o Augusto Aras,
houve essa preocupação, houve até uma debandada inicial já da base de apoio mais aguerrida do bolsonarismo. Aquilo ali foi um sinal preocupante para alguns, né? Agora, o presidente está jogando com as armas que tem. Hoje ele está se aproximando do Centrão porque ele tem que aprovar reformas. Se ele não se aproxima, se ele não articula, se ele não faz diálogo com o Centrão, que é um Congresso eleito, vão acusar ele de ser autoritário ou de não aprovar reforma. Então, é difícil governar o Brasil. E o Centrão, obviamente, tem o Arthur Lira e companhia que estão lá encalacrados na justiça. Então, é patinar em gelo fino. Não é uma coisa trivial. Mas eu fico com a constatação do Fiuza também. Tá? Em relação a se afastar ou não de combate à corrupção, a coisa mais importante que tem é verificar que temos aí mais de 1 ano e meio de governo sem escândalos. Isso é uma mudança de paradigma no país. Agora, junto a isso, ninguém quer ver a Lava Jato sendo enterrada. A tal mudança de rumo de que falou o Aras não é mudança de rumo, é uma guinada a 180 graus. Isso nós não podemos permitir como sociedade. Agora, vários senadores estão levantando o tom contra isso. Legal, Alessandro Vieira e outros, parabéns, a turma do Podemos, mas não vamos esquecer o STF, né? Por que os senadores não estão falando do STF? Por que os senadores não estão falando de levar a cabo pelo menos um impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que hoje, para mim, seria a coisa mais relevante para proteger a nossa democracia? É isso que chama atenção. Na hora de ir para cima do PGR, todo mundo vai com facas e dentes. Legal. Agora, como é que fica o STF? Por que todo mundo tem tanto dedo para criticar ou para subir o tom com o Supremo? A gente sabe a resposta, a pergunta foi retórica. As reações são tão seletivas no país, né, em todas as áreas, diante de todos os fatos que surgem, né, muito seletivas, é inacreditável. A gente já passou de 1 hora de live, eu tenho que encerrar. Puxa, eu prometo ao pessoal que está acompanhando que na próxima farei mais perguntas, né, vou interagir mais com o pessoal que está mandando aqui milhares de comentários, mas as perguntas estão salvas. Tá, eu vou tentar de alguma forma responder depois as perguntas. Eu quero deixar só mais uma pergunta para a gente encerrar. É a pergunta do Leandro Menezes. Ele queria entender por que a mídia e o judiciário fazem esse tipo de ataques a conservadores, sendo que no Brasil os conservadores são maioria. Fiuza, tem como responder? Você já responde sempre que você fala, mas vamos lá, vamos arredondar. Lacombe, Constantino sabe disso, eu não acredito nesses conceitos como realmente valores que demarcam a forma de vida, que demarcam a direção da sociedade, né? Quer dizer, eu digo o seguinte, e eu sei que muita gente, né, às vezes é importante para regimentar, para aglutinar. Agora, boa parte da reação do que seria a esquerda, e a pessoa se coloca como conservadora, é porque ele está pensando na esquerdalha do Lula, que é ladrão, não sei o quê. E eu digo, bom, então o teu problema é com o ladrão, né? Não é com a esquerdalha ou com aquela doutrina que você nem sabe direito se é uma doutrina. Eu digo o seguinte, Lacombe, para o nosso espectador, tem pelo menos aí uns 10 valores que eu acho que eu poderia falar que me interessam antes de falar de direita e esquerda. Trabalho, liberdade, inteligência, honestidade, boa gestão, bom senso. Você está definindo a direita, Fiuza? Você está definindo o que é ser de direita? Não acho. Realmente não acho, e acho que atrapalha. Mais do que isso, acho que atrapalha. Porque esses que estão montando essa narrativa supostamente progressista, o único trunfo que eles têm é dizer estamos combatendo a direita, a extrema-direita, não. Eu estou fora. Dessa demarcação. Eu acho que isso é pista falsa. Para mim, eu quero falar de boa administração, pragmatismo, honestidade, espírito público, beleza, liberdade. Né? Vamos falar desses valores todos? Vamos ver quem tem coragem de botar esses valores todos na frente e não se esconder atrás de conceitos. Aí eu acho que a gente avança bem mais. Continue aí. Eu penso assim, estão cometendo um grave erro de business, de negócio. Eles estão ignorando mais da metade da população. O primeiro político que resolveu encampar um discurso mais à direita, sem medo, sem pedir desculpas e sem pedir licença para a patota que controla a narrativa oficial hegemônica, ganhou a eleição. Então, eu acho que o mesmo vai acontecer, por exemplo, com a mídia.
O jornal que eu e Fiuza escrevemos, o Gazeta do Povo, se posicionou jamais para o lado conservador e fez um barulho danado. A Jovem Pan, a rádio que nós dois também atuamos, colocou mais gente com esse viés para dentro e está fazendo um estrondoso sucesso. Você abriu esse canal aqui e veja o sucesso. Tem uma demanda reprimida enorme, tem uma bola quicando. Então, assim, eu acho que a resposta é: eu não entendo por que eles ignoram, eles estão ignorando mais da metade da audiência, sem sombra de dúvida. Talvez eles achem que consigam, num complexo de Deus, moldar a humanidade. É bem a frase do Barroso, que se considera um ungido iluminista, né? Ele veio trazer as luzes da razão para esse bando de bárbaros. Como é que ele vai fazer isso? Com uma live com um rapaz de cabelo colorido que imita foca. Então, eles estão numa bolha cognitiva. E lá fora, a turma está vendo outra coisa. Então, tem uma demanda enorme reprimida. Eu acho assim, quem não ignorar mais da metade da audiência, do público, vai fazer um enorme sucesso. Pegando lá o mote da live da semana passada, inicial com Fiuza, a gente tem que abandonar esse mundo imaginário, né? As coisas falsas, essas batalhas que não existem no fim das contas. É o que o Fiuza sempre fala, é um fascismo imaginário. A gente tem que, né, olhar o mundo real, os fatos e trabalhar. Bom, chegamos ao fim. Guilherme Fiuza, Rodrigo Constantino, muito obrigado. Vocês viram aí que semana passada foi assim. Começamos Fiuza e eu, primeiro tempo, eu preenchi o intervalo, Constantino entrou no segundo. Hoje, se vocês repararam, a gente trocou de posição, quer dizer, jogamos separadamente na semana passada, em dupla, eu sozinho, hoje todo mundo junto, o trio, cada um numa posição, uma hora eu estava no meio, uma hora eu passei para a direita, para a esquerda, então acho que, né, desenrolamos bem aqui o nosso papo, eu ficaria aqui por horas, né, tenho certeza que todo mundo que está mandando milhares de comentários e mensagens também gostaria. O jeito é a gente pensar num novo encontro mais à frente. Agradeço imensamente a vocês pela paciência, pela disposição de estar aqui trocando uma ideia com todo mundo. Muito obrigado, um grande abraço a vocês, tudo de bom a todos que acompanharam. Lacombe, um abraço, parabéns pelo seu sucesso, pelo seu trabalho. Constantino, um grande abraço também. Isso aí, um abraço para todo mundo e obrigado pela audiência e pela confiança. Valeu, pessoal, até a próxima. Olha, pessoal que não se inscreveu, se inscreva, ative as notificações e em breve tem mais conteúdo aqui no canal. Obrigado mais uma vez, tudo de bom, tchau, tchau.